O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera. Eles formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor, e isso ajuda a manter a temperatura da Terra e tornar possível a vida no nosso planeta. O problema é que, nas últimas décadas, a emissão excessiva de gases tem feito esse calor aumentar, causando o chamado aquecimento global. E do ritmo em que está, o planeta corre o sério risco desse efeito de se tornar irreversível, causando o que os especialistas chamam de terra estufa. Aqui comigo no estúdio está o meteorologista Humberto Barbosa. Nada assim de pessimismo, mas é um fenômeno natural científico, né, de conhecimento dos pesquisadores e agora da população. Precisa conhecer, né? Sim, as atividades humanas, elas têm concentrado, têm aumentado essa quantidade de gases de efeito na atmosfera. E uma das causas ou consequência dessa alteração são as mudanças climáticas. O que significa isso, Miguel? O clima está mudando de que forma essa mudança tem ocorrido nessas últimas décadas, principalmente após a questão pré-industrial. Todo o desenvolvimento pré-industrial trouxe, de certa forma, um aquecimento acima da média em função desse estilo de vida. Então, é importante destacar aqui que, do ponto de vista de gases de efeito estufa, a concentração de gás carbônico na atmosfera tem aumentado, e isso está diretamente relacionado com o sistema de vida, o sistema econômico dos países capitalistas, sobretudo a forma de vida do consumidor. E aí é importante destacar que as indústrias e carros são os culpados mais conhecidos da concentração, do aumento dessa concentração de gás carbônico na atmosfera. E qual é a consequência dessa concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera? Você tem, de que forma esse aquecimento ele acontece? As temperaturas no planeta aumentam, os eventos extremos, principalmente eventos extremos climáticos, como secas, enchentes, ondas de frio e picos de calor, são as formas mais evidentes que têm sido registrados em termos de consequência desse aumento de concentração dos gases de efeito estufa. Agora, é importante também ressaltar que a questão toda também tem um viés na agropecuária. E hoje, 74% da emissão ou das emissões de gases de efeito estufa no Brasil são decorrentes da agropecuária. Em que forma essa divisão, esses números estão colocados? Você olha, 22% dessa emissão dos gases, 22%, são de emissões diretas da agropecuária, né, aí definida como lavouras e os animais. Eles produzem essa concentração de gases, principalmente o metano, né? O metano e o óxido nitroso são os dois gases principais emitidos pela agropecuária. Mas aí você tem um outro viés, uma outra componente, que é a questão do desmatamento. Ou seja, quando você olha o uso da terra, o desmatamento vem com 51% relacionado indiretamente com as emissões dos gases de efeito estufa. Então, os três principais gases que têm feito com que a temperatura do globo, que a mudança climática ocorra, ou seja, a mudança do clima, são a alta concentração no gás carbônico, o CO2, o metano proveniente de animais e o óxido nitroso proveniente principalmente das pastagens. É importante destacar que nessa questão das pastagens, quando você tem uma pastagem pouco deteriorada, ela tem uma capacidade muito maior de você ter menos, né? Nesse caso, a concentração de gás é muito menor numa pastagem conservada do que numa pastagem deteriorada. Entenda-se pastagem aqui como capim. Então, se você tem agropecuária hoje, a maior concentração de gases na atmosfera, gases de efeito estufa, principalmente o metano e o óxido nitroso, também tem essas condições de que o manejo
da pastagem também é fundamental para a diminuição nessa questão da concentração dos gases de efeito estufa. E o contrário, você tem nessa condição o sequestro dos gases que estão diretamente relacionados com o efeito estufa. E esse sequestro acontece também em função não só desse capim, mas das árvores que estão resgatando, ou seja, conseguindo diminuir essa concentração de gases que estão na atmosfera. Então, quando a gente olha para o Brasil, desde 2016, a gente tem um plano de adaptação à mudança climática, que foi um plano estabelecido pelo governo federal, em cooperação com o setor privado, com a sociedade civil e os governos estaduais. Ele está sendo cumprido? A questão toda, a gente volta tem uma questão econômica. Quando a gente olha isso no cumprimento do plano, eles são 18 princípios, 18 questões, e principalmente ele olha essa adaptação do clima ligado a questões governamentais. Se a gente olha a agricultura, ela nos traz, de certa forma, uma questão muito importante para o Brasil, porque se a gente olha nos últimos 10 ou 20 anos, a agricultura brasileira se modernizou, o agronegócio cresceu, mas em compensação a poluição que está associada ao agronegócio colocou o Brasil hoje como o sétimo maior poluidor, e em contrapartida isso tem gerado pobreza, porque esse aumento dessa poluição, entenderia-se que haveria um crescimento econômico, mas o nosso PIB nos últimos 10 anos, ele tem estado em torno de 1,6%. Então, é contraditório porque, ao mesmo tempo que a gente tem aumentado a poluição, né, no país, por outro lado, esse aumento que poderia estar relacionado com questões de desenvolvimento, ela não é de fato, porque nos últimos 10 anos esse crescimento, essa poluição, ela está muito relacionada também com a falta a pobreza, né? De certa forma, o país não gerou riqueza de forma que essa poluição que possa dar um sinal de desenvolvimento, porque você subentende, se você tem uma concentração de gases na atmosfera, está muito relacionado também com o teu crescimento econômico. Porém, isso não aconteceu no Brasil. E o desmatamento vem aumentando. E isso traz uma outra questão, que é a questão de monitoramento. Em 1988, o Brasil, né, a partir de agências governamentais, criou um programa de monitoramento, que é o PRODEMA. Então, o PRODEMA tem o papel, a função de monitorar a Amazônia e entender como estão os níveis de desmatamento por ano. E isso, de certa forma, é uma forma indireta ou direta de estabelecer políticas públicas. Então, a Amazônia ela vem sendo acompanhada de como o desmatamento e o desenvolvimento e essa pressão entre a agropecuária e o desmatamento, ela tem uma certa relação e coloca muito pressão nesses números. A gente vê de vez em quando ser divulgado que o desmatamento diminuiu. Ora, por trás disso tem uma notícia: continua o desmatamento. Continua. Ele diminuiu, se era de 10% ao ano, ao mês, passou para 7%. Mas 7% de desmatamento, isso não é notícia boa para ninguém, né? Não, e ela também não está relacionada com crescimento econômico e nem com distribuição de riqueza no país. E se a gente falar que são commodities, o que é produzido não gera riqueza para as pessoas, gera para famílias e um mercado exportador. Sim, e ainda tem novamente essa questão do viés da questão ambiental. Hoje, o desmatamento ela está indiretamente responsável pelas emissões em torno de 51%. Isso com informações divulgadas em 2016. Em função do nosso pífio crescimento econômico, outros setores produtivos, principalmente na questão de energia e industrial, isso tem diminuído as emissões em função do nosso baixo desenvolvimento econômico, em função da nossa produção, o nosso produto interno brasileiro nos últimos 5 anos teve muito abaixo do que era esperado, porém o agronegócio é que tem mantido o produto interno brasileiro e hoje essa taxa está em torno de 22% a 23% do nosso produto interno. Mas quando a gente olha as emissões, a agricultura hoje tem o maior peso nessas emissões. O Brasil, por ano, a emissão, né, total de concentração de CO2 na atmosfera está em torno de 2,3 bilhões de toneladas de dióxido de carbono.
E em parte dessas emissões estão diretamente relacionadas com o agronegócio. Isso não é um problema somente do Brasil. Estava ouvindo um noticiário que a China já está fazendo paredões para obstruir o vento poluído para as cidades. O Japão aumentou seu clima, né, sua temperatura, chegando a 38, 40 graus. Chuva e neve, enfim, tempo frio no sul do Brasil. Quer dizer, não parece a incapacidade nossa, somente nossa, de gerir isso, o mundo inteiro. Parece que o capitalismo, né, quem a sanha de ganhar mais dinheiro, não se importa com a terra. Por quanto tempo a gente sobrevive fazendo isso? Isso do ponto de vista climático e econômico, há uma preocupação ainda cada vez maior de como esses governos, de como a governança vai atender do ponto de vista econômico para mitigar esses efeitos de mudanças climáticas. E aí entra uma questão do exercício de que o Brasil tem uma liderança na área ambiental, porém ainda há uma contradição de como setores econômicos, setores produtivos devem estabelecer em termos de contribuições ou colaborações dentro do que a gente chama o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Retirando isso, o Brasil é muito influenciável pelos acordos internacionais, né? Pela presença da ONU. Tivemos a Rio Eco 92. De que adianta esses encontros, esses artigos científicos, essa dinâmica da ciência esclarecendo o que pode acontecer, o que deve acontecer sobre os políticos, para quem tem capacidade de decisão? A minha resposta direta e indireta à tua pergunta, Miguel, eu estabeleço em dois ecossistemas. Eu lanço a primeira direção na Amazônia, onde que a gente tem políticas públicas bastante claras em termos de monitoramento de quanto o Brasil tem que manter essa taxa zero de desmatamento para diminuir, impactar menos as emissões dos gases de efeito estufa, e traço um outro paralelo com o ecossistema da Caatinga, onde não temos o monitoramento da vegetação, a gente não sabe, não temos as informações em relação ao quanto é desmatado na floresta, na Caatinga, e isso, de certa forma, dificulta até para o Brasil estabelecer cooperações internacionais, estabelecer metas e diretrizes e políticas públicas para que você diminua esse desmatamento, porque é uma relação direta. Esse desmatamento, ela de certa forma aumenta essa questão das emissões dos gases de efeito estufa. E hoje a região nordeste do Brasil, ela é uma das áreas mais vulneráveis do ponto de vista climático. É onde que a gente já tem em fase bastante avançada a desertificação. E isso traz uma pobreza para a região. Isso gera outras questões socioeconômicas que são muito específicas dessa região. E daí você precisa de políticas públicas, você precisa de acordos internacionais, precisa de colaboração para que você consiga, de certa forma, trazer essas informações para todos que interessam, que é a sociedade. E isso permite que políticas públicas possam ser estabelecidas. Então, nesse momento, temos uma Amazônia que, apesar de toda a crise ambiental, toda a questão do desmatamento, mas existe, de certa forma, um governo preocupado, e a comunidade internacional também acompanha de como está sendo feito as causas desse desmatamento, mas existem informações governamentais e, por outro lado, a gente tem uma Caatinga onde que não existe monitoramento, onde essa questão do desmatamento torna-se uma questão importante, mas, paralelamente, a gente vê alguns sinais importantes na questão do desenvolvimento da região, que são as energias alternativas. O que a gente fica com medo é como o governo vai definir metas futuras em termos de questões energéticas, hidroelétricas, térmicas, enfim. Isso tudo traz uma pressão para a região nordeste do Brasil. Conversamos com o professor Humberto Barbosa. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.